Então vamos ver formalmente o que é a distribuição preditiva dos dados. A gente aqui tem que o f do x1, x2, xn, eles são simplesmente, usando a lei da probabilidade total, eles são f de x1, xn dado θ, vezes, nesse caso está π de θ, mas é f de θ dθ. Né? Então a gente está simplesmente usando a lei da probabilidade total aqui, a gente está integrando fora a densidade do θ para achar a distribuição marginal dos dados x1, x2, xn. E a gente viu que apesar dos dados poderem ser, por exemplo, independentes dado θ, é possível deles não serem independentes se a gente não condicionar no θ. E a gente vai deduzir algumas propriedades específicas se os dados são independentes dado θ. Então, se os dados são I e D dado θ, então a gente pode escrever o f do x1, xn de um jeito específico, né? Como que a gente pode escrever? A gente tem que o f de x1, xn, a gente pode usar a lei da probabilidade total, isso aqui é integral em θ, do f do x1, xn dado θ, f de θ dθ, e daí o f do x1, xn, como eles são condicionalmente independentes, isso aqui vai ser integral em θ, produtório de i é igual a 1 até n, f de xi dado θ, f de θ dθ, que é o que estava escrito nos slides, né? A gente simplesmente usou a propriedade que eles são independentes dado θ. Que outra propriedade a gente tem aqui nos slides? A gente tem a distribuição marginal do x2. O x2 ele pode ser escrito como integral de f de x2 dado θ, f de θ dθ. E isso é simplesmente um caso particular do que a gente provou no item anterior. E daí, finalmente, a gente tem uma coisa chamada distribuição preditiva, né, dos dados. Então, qual é a distribuição do x2, dado que a gente aprendeu alguma coisa sobre o x1? A gente viu que não necessariamente o x2 e o x1 são independentes, né? Eles só são independentes dado θ. E daí aqui a gente vai ver de que forma a gente vai achar o f de x2 dado x1. A gente vai basicamente usar novamente, né, alguns fatos sobre densidade condicional e sobre as propriedades de probabilidade. Então, a gente usando a definição de densidade condicional, isso aqui vai ser o f do x1e x2 sobre o f do x1. E daí a gente pode usar o f do x1 e x2, a gente pode usar a lei da probabilidade total. Isso aqui vai ser integral de f de x1, x2 θ dθ sobre f de x1. E daí a gente pode fatorar o f de x1, x2, xθ de um jeito específico. A gente pode tirar fora o f de x2 e θ e vai ficar integral do f de x2 dado θ e x1, e daí vezes o f de x1 e θ dθ. dθ. E daí tudo isso aqui dividido por f de x1. Só que nota que o x2 e o x1 são independentes dado θ. Então, como a gente está dando o valor de θ aqui, isso aqui não vai depender do x1, a gente vai poder cortar o x1. Então, a gente vai obter isso aqui é igual a integral do f de x2 dado θ, e daí a gente pode trazer o f de x1 que está no denominador para cima, vai ficar f de x1 e θ sobre f de x1 dθ, mas f de x1 e θ sobre f de x1 é f de θ dado x1. Então a gente finalmente obtém f de θ dado x1. E essa é a distribuição do x2 dado x1.
Então, essa distribuição que a gente viu, que é a distribuição preditiva, ela tem uma interpretação muito interessante. Então, a gente pode comparar o f do x2 com o f do x2 dado x1. Nota que em ambos deles aparece uma integral em que aparece f de x2 dado θ, e depois para o f do x2 aparece f de θ, e para o f de x2 dado x1 aparece f de θ dado x1. Então, quando os dados são i e d, a diferença entre a distribuição marginal do x2 e a distribuição a distribuição preditiva do x2 dado x1 é que em uma delas a gente vai integrar f de x2 dado θ com respeito a priori, e no outro a gente vai integrar com respeito à distribuição a posteriori dado x1. Então, a diferença, a gente interpreta isso que a diferença, a informação que o x1 traz a respeito do x2 é uma informação indireta, dado que eles são i e d dado θ. O x2 influencia o x1 por meio da... Desculpa, o x1 influencia o x2 por meio da maneira que o x1 altera a informação sobre o θ, e alterando a informação sobre θ, ele altera a informação que a gente sabe sobre o x2. Então, a gente nota isso pela equação aqui, em que o f do x2 é multiplicado por f de θ, e o f do x2 dado x1 é multiplicado por f de θ dado x1. Então, aqui a gente achou a distribuição preditiva e a distribuição marginal dos dados. E no próximo vídeo a gente vai discutir um exemplo de como que a gente usa essas distribuições. Então, até lá.